Aí galera, vai na boa, professor Gabriel, dicas de história para a segunda fase da Unesp. Um tema recorrente nas últimas provas de história da Unesp, segunda fase, é democracia e direitos humanos. Então a gente vai flexionar um pouco esse tema aqui em algumas possíveis questões. Bom, quando a gente fala de democracia, existe uma questão comum na Unesp que pede para você opor o modelo de democracia antiga ao modelo de democracia contemporânea. Então, quando a gente fala de democracia antiga e democracia contemporânea, a primeira coisa é entender o que seriam, em que momento e aonde se dá esses regimes políticos. Tá? Então, quando a gente fala de democracia antiga, a gente está se referindo necessariamente à democracia ateniense, aquela que foi realizada na cidade-estado de Atenas durante o mundo antigo, lá no século 6, 5, 4 a.C., ok? E quando a gente fala de democracia contemporânea, a gente está se referindo primeiramente à democracia que vai surgir nos Estados Unidos, com a proclamação de independência em 1776, e em seguida vai se espalhar por todo o Ocidente, principalmente com a Revolução Francesa, depois com os movimentos de independência na América Latina e assim por diante. Então a gente já está falando de um movimento, de um acontecimento mais recente. Tá? Então, esses modelos, embora a gente use a palavra democracia genericamente, eles são, na verdade, bastante diferentes. Tá? Por quê? Quando a gente vai buscar a democracia antiga, ela era realizada numa cidade, tá? Em um único perímetro urbano, não em um país, certo? E a primeira característica da democracia antiga é que ela era o que a gente chama de uma democracia direta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os cidadãos eles participavam ativamente da política através da voz na Assembleia, tá, da sua própria manifestação pessoal, e também nos seus votos, no seu voto nas deliberações. Okay? Então, não havia um representante, você não votava para um deputado ou para um senador, você comparecia ali fisicamente e participava ativamente. Nesse sentido, né, o espaço em que se dá a atividade política é a praça, que eles chamavam de ágora, os atenienses, e o órgão soberano é a eclésia, ou a Assembleia Popular. Tudo se fazia em assembleia, e a Assembleia era soberana. No mundo contemporâneo isso vai mudar. A democracia ela passa a ser indireta ou representativa. O que isso quer dizer? A ação do cidadão ela passa a ser mais passiva. Ele não comparece diretamente ao espaço político, mas através do voto ele elege um representante, né, que vai levar as suas ideias ou as ideias de um coletivo a um espaço como um Senado, um parlamento, um congresso. Por que isso vai acontecer? Aliás, isso daria uma pergunta específica. Né? Nós temos duas razões. A primeira é uma questão populacional. No mundo contemporâneo as populações são muito maiores. Em Atenas você tinha alguns milhares de habitantes, enquanto nos Estados Unidos ou na França você já tem milhões de habitantes. Então você não tem como fazer uma articulação direta com tanta gente. E a segunda também é o espaço físico. Tá? Se você pensar os Estados Unidos ou a França ou a Inglaterra, são países muito grandes para você conseguir reunir essas pessoas. Tá? Então por essa razão ela passa a ser representativa. Uma segunda característica que diverge dos dois modelos de democracia é a própria questão da cidadania. Tá? Na democracia ateniense, a cidadania ela era tão restrita que ela chegava a ser praticamente um privilégio. Tá? Na cidade de Atenas, eles consideravam como cidadão todo homem livre, nascido em Atenas, nativo, com mais de 18 anos. Isso aqui excluiu uma imensa parcela da população, para começar as mulheres, os escravos e os estrangeiros que eram chamados de metecos. Então aí você pensa, né, mas como a gente pode chamar de democracia um lugar em que 10, 15% da população participava? A grande inovação aqui no caso dos atenienses é que Atenas é talvez o primeiro lugar da história em que tinha direito a participar da política todos aqueles que estavam incluídos nisso, mas você não excluía as pessoas por uma questão censitária de posses, né? Não era algo restrito aos mais ricos,
nem se estabelecia qualquer tipo de distinção sanguínea, clânica, de família. Então era o primeiro lugar em que o governo não era aristocrático ou monárquico, em que você tinha pessoas comuns e que o voto de um lavrador, por exemplo, tinha o mesmo valor do voto de um rico comerciante. Okay? Então essa que está a originalidade. Por mais que tenha essa questão da restrição da cidadania, já havia aqui um ideal democrático. Okay? Na democracia contemporânea isso vai ser diferente. Tá? Por quê? A gente vai ter a ideia de uma cidadania mais ampla. E por que eu coloco aqui a ideia de uma cidadania mais ampla? Né? Primeiro porque quando foi proclamada, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, essa democracia não se formou de repente, eles ainda tinham escravos, por exemplo. As mulheres na França só foram começar a participar no século XX. Mas a democracia passou, ao longo do século XIX e XX, por um processo de amadurecimento, até que ela chegasse a um ponto em que praticamente qualquer um com mais de 16 e 18 anos poderia ser considerado um cidadão. Tá? Uma coisa que expressa isso é o ideal que a gente conhece hoje de sufrágio universal, ou seja, o direito de todos de participar através do voto, né? E também, né, de gozar aí de todos os direitos que um cidadão tem, expressar suas ideias, né, se manifestar, se organizar e assim por diante. Então, enquanto a cidadania era algo restrito apenas aos homens nativos, livres, maiores de 18 anos em Atenas, no mundo contemporâneo, ele passa a ser um direito de todos, tá? Homens, mulheres, crianças, velhos, independente da região que ele vem, ok? Todos aqueles que pertencem à nação. Uma terceira característica, não muito comentada e que vale a pena observar, é a questão relativa à divisão de poderes. Na democracia ateniense, não existia divisão de poderes. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo o poder estava concentrado em uma única instituição política, que seria a Eclésia, a Assembleia Popular. Por mais que você que tem estudado um pouco isso a fundo saiba que existiam ali alguns outros órgãos, como é o caso da Elileia, que era um tribunal, né, ou a própria Bulé, que era um conselho que preparava as discussões da Eclésia, isso não implica em divisão de poderes. Essas instituições elas eram como que braços da Assembleia e todo o poder estava concentrado nessa Assembleia. Tá? Então a Assembleia era soberana e os cidadãos se organizavam através delas. Isso muda de figura com o mundo contemporâneo quando vem a ideia de divisão de poderes. Isso aqui é uma ideia que não tem nada de grega, não existia na época dos gregos. É uma ideia que surge com os filósofos iluministas, principalmente um filósofo francês chamado Montesquieu, que eles acreditavam que não era só importante o povo poder participar. Uma segunda questão importante seria que o poder não fosse concentrado nas mãos de uma pessoa. Então eles acreditavam que se você tivesse uma pessoa com muitas capacidades, muitos poderes concentrados nela, isso poderia terminar gerando o que eles chamavam de uma tirania, de uma ditadura, uma imposição de poder. Então Montesquieu traz uma ideia que vai ser amplamente adotado, né, pelos sistemas políticos contemporâneos, que é você tentar dividir da melhor forma possível os poderes, de forma a eles não se concentrarem. As formas de poder principal que nós conhecemos são as três clássicas, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Tá? A alma da democracia contemporânea é o legislativo. Por quê? No legislativo são decididas duas coisas. A primeira delas, as leis. Tá? E as leis elas delimitam não só as regras para a sociedade civil, como as próprias regras do Estado. Tá? O que o Estado pode ou não pode fazer em relação aos seus cidadãos. E a segunda coisa são os orçamentos. Então, os impostos, para onde vão esses dinheiros? Se vão para a educação, para a saúde. Então, o legislativo ele é a alma da democracia. E ele normalmente se realiza através de um parlamento, um congresso, alguma coisa assim. O executivo seria o órgão a quem cabe administrar o aparato do Estado. Então, tanto as instituições como, por exemplo, a polícia, que é uma instituição a quem cabe exercer a lei, realizar, aplicar a lei, como, por exemplo, as escolas, os hospitais, o comando de um exército e assim por diante. Então, o executivo é um órgão administrador que vai agir dentro das leis estabelecidas pelo legislativo. E, finalmente, o judiciário seria uma instância como que guardiã da Constituição. Então, você tem aí pessoas normalmente que conhecem a lei, que dominam a lei,
e zelam por ela, tá? Julgando, por exemplo, as querelas entre os cidadãos ou até mesmo as disputas entre os poderes. Tá? Isso é algo que vem apenas com a democracia contemporânea, não existia no mundo antigo. Para fechar, a última característica que distingue os dois modelos, tá? É que em Atenas praticamente não existiam cargos fixos. Diferente hoje que a gente tem lá um senador que está lá há 4 anos, um presidente que está há 4, se reelege, né? Isso não existia em Atenas. As decisões eram tomadas por um coletivo e quando eles tinham que escolher alguém para exercer alguma coisa, isso era feito por um tempo extremamente restrito, normalmente meses, certo? E normalmente os cargos, a maior parte deles, eram escolhidos por sorteio. Ou seja, não havia eleição como a gente conhece hoje. Então, se a gente pensar, por exemplo, a Elileia. Elileia, como eu comentei agora há pouco, era um cargo cuja função era ser um tribunal para julgar problemas entre os cidadãos. Então, alguém cometeu um crime, você precisava de um júri, né, eles tinham lá 501 jurados, e um arconte para administrar esse processo. Tanto o arconte como os jurados eram sorteados entre os cidadãos. Ninguém se candidatava para isso, ou se elegia para isso, ou fazia propaganda política. Tá? Detalhe, observação, curiosidade, né? Os únicos cargos que eram eleitos diretamente por voto em Atenas era o cargo de estratego, eram 10 estrategos, um para cada demos, um para cada comunidade. Por que eles eram eleitos diretamente, o único cargo eleito? Porque o estratego ele tinha 2 funções, ou de atuar como embaixador em cidades aliadas ou inimigas, ou como um comandante militar. Então ele precisava ter uma competência específica, não podia ser qualquer um, você não podia sortear uma pessoa para comandar um exército. Então era o único cargo que era eleito por voto direto. Todo o resto era por sorteio. Coisa que vai mudar totalmente com a democracia contemporânea. Hoje praticamente não existem cargos que se ocupam por sorteio. Por quê? Como a participação é indireta, é representativa, o voto passa a ser a principal ferramenta de participação do cidadão. Então, o jogo vira, o jogo muda e a maior parte dos cargos, eles passam a ser ocupados por voto direto da população. Uma exceção também costuma ser o judiciário, porque muitos dos cargos do judiciário têm que ser ocupados por alguém que conhece e domina as leis, alguém formado em direito, por exemplo, um juiz de paço. Então não basta você querer, cai no mesmo problema, né, do estratego, não basta você querer escolher uma pessoa, ela tem que ter um conhecimento prévio disso, certo? Bom, então vejam, só para a gente fechar, recentemente, 1 ano, 2 anos atrás, teve uma questão da Unesp que pediu o seguinte: aponte 2 características que existiam na democracia antiga e que não existiam na contemporânea, e em seguida 2 características que existem na democracia contemporânea e não existiam na antiga. Nós temos aqui 4 da antiga e 4 da contemporânea. Bastaria você escolher 2 e opô-las. Beleza? É isso aí, vai na boa, tamo junto.